Bem-vindo a mais um panorama do Antigo Testamento. E nós já estamos terminando então o livro de Gênesis. Essa aqui é a penúltima aula e vamos seguir então logo depois para o livro de Êxodo. Agora a gente começa aí do capítulo 11 e segue em diante até o capítulo 50. Provavelmente, quando você começa a estudar sobre a Torre de Babel, você vai começar no capítulo 11. Mas é interessante você fazer isso no capítulo 10, porque lá já tem algumas informações que vão ser de interesse para a gente entender esse capítulo 11. Foi valente caçador diante do Senhor, daí disse, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Cálnena, da terra do Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou a Nínive, Reobote, Ir e Calar. Então, Gênesis 10, versículos 9 a 11. Quem foi Nimrod? Bem, Nimrod foi o rei da região de Babel. Então, se existia uma torre que foi construída naquele local, quem foi o responsável? Nimrod. O que quer dizer Nimrod no original? Vamos nos revoltar contra. É isso que a palavra Nimrod quer dizer. Se revoltar contra quem? Aí é que a gente começa a entender o porquê da destruição da Torre de Babel. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemo-nos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Provavelmente, o rei de Babel está dizendo isso. Ou então os homens estão dizendo isso. Mas se os homens estão dizendo isso, é porque a autoridade máxima daquele local assim está dizendo, assim está convidando, assim está promulgando. Então o que a gente tem? O mesmo erro de Caim. A geração de Noé pós-dilúvio está caindo no mesmo erro de Caim. Eles querem tornar o seu nome célebre. Eles não querem ser espalhados entre as nações por aquele que ordenou a Noé o que ele tinha que fazer. Ide, multiplicai-vos e povoai toda a terra. Não queremos seguir essas ordens. Queremos tornar os nossos nomes célebres. Bem, quando a gente fala que vai construir uma cidade, a gente está falando propriamente de uma região com segurança. Uma região fortificada, uma região com muros. E aí dentro dessa região fortificada existe uma cidade. Então nós estamos falando do homem prover sua própria segurança, né? Confiar na força do seu próprio braço. Fala que ele está edificando uma cidade e uma torre. Não é só a Torre de Babel. Ele edifica uma cidade e uma torre. E quando ele fala isso, a gente tem que entender qual é o contexto. Então cidade, a gente está falando de cidade, a gente está falando na realidade de um muro fortificado. Um local onde habitaram várias pessoas e elas terão uma provisão própria. Elas poderão trabalhar e confiar na força do seu próprio braço. E quando o homem faz isso, na realidade o homem está criando uma falsa economia. Porque ele está dizendo que tudo aquilo que ele tem, tudo aquilo que ele possui, dependeu única e exclusivamente da sua força, da força do seu braço, da sua capacidade intelectual, da sua capacidade de agir perante o meio. Mas também o texto fala que foi criada uma torre alta. Quando a gente fala de torre alta, a gente está falando de um local que é visível. A gente não está falando de um local que vai alcançar o céu. O objetivo é chegar até Deus. Deus não está sendo surpreendido. Ai meu Deus, eles estão chegando, o que vamos fazer? Não, Deus não está sendo surpreendido com isso. Na realidade, o homem está criando um local tão alto que as pessoas possam avistar de longe e falar: vejam, aquela é Babel, que foi edificada por... É querer colocar o seu nome célebre na história. Então nós estamos falando do culto ao homem, de alguém ser reverenciado, de alguém ser adorado, de alguém receber a alcunha de ser autossuficiente, de alguém falar eu posso todas as coisas, alguém chegar e falar eu sou independente daquele que criou todas as coisas, eu não dependo dele para nada, veja o que eu fiz. Nós estamos falando de um homem ser adorado, nós estamos falando de uma falsa religião. E aí o que Deus faz? Vinde, desçamos e confundamos a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Gente, o que vocês estão fazendo está tudo errado. Eu vou dar uma ajudinha a você. Eu vou destruir tudo. Pronto.
agora comecem de novo. É o que Deus está fazendo com aquela geração de Noé que está habitando naquela localidade. Ele está falando, eu vou dar uma ajudinha para que vocês não entrem no erro que entrou Caim. Então, vou confundir as línguas, para que vocês tenham uma nova oportunidade de fazer o que é correto. Até porque Deus tinha dito a Noé, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. E assim, a gente termina o capítulo falando sobre Babel e como Deus chegou e fez com que os homens parassem de buscar deixar o seu nome célebre na história. Então, a gente continua. Capítulo 11 ainda. É interessante notar que Abrão não surgiu num vácuo temporal. Quando a gente vê Babel, a gente não vê nenhuma geração ali sendo nomeada, a gente fala assim, pô, mas Abrão caiu do nada. Não. Se você excluir o capítulo de Babel e você olhar, houve uma sequência cronológica e ela não foi quebrada. Deus simplesmente abriu colchetes para falar do que estava acontecendo em Babel, porque era muito importante. Mas não existe esse vácuo. Abraão, ele segue essa linha de descendência todinha, desde Adão, passando por Noé e Sem, até chegar a Abrão. Então tomou Terá Abrão, seu filho, e Aló, filho de Harã, filho do seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abrão. E saiu com ele de Ur dos Caldeus para ir para onde? Para ir para a terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos, ao todo, morreu em Harã. Então você vê com isso que na realidade o pai de Abrão, Terá, ele tinha a intenção de sair de Ur dos Caldeus e ir direto a Canaã. Algo aconteceu que ele simplesmente para no meio do caminho. Bastava agora que ele fizesse uma pernada descendente em direção ali ao mar. E aí ele estaria na terra de Canaã. Mas ele não faz. Isso permite a gente concluir que Deus ele tem traçado essa linha fidedigna dos descendentes desde Abraão. Deus tem falado com todos eles. É muito interessante você verificar que Terá queria ir para Canaã e depois de um tempo Deus para e fala com Abraão. É para lá que você tem que ir. Por que Terá queria ir para lá? É uma coisa que você pode imaginar. Não está escrito, mas você pode chegar e raciocinar por que Terá estava comovido dentro de si para ir para a terra de Canaã. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra e da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui a gente vê várias bênçãos que são dadas a Abraão. A primeira é a garantia da primogenitura. Abraão, você vai ter um filho. Independente da idade que você tem, você terá um filho. E mais, esse filho será uma grande nação. Deus também promete a Abraão uma terra. Ele fala, olha, eu vou te dar uma terra, essa terra será sua. A terra da peregrinação de Abraão. Logo depois, nós vamos ver que Deus vai falar, olha, seu nome será engrandecido, você vai se tornar célebre. Então ele vai ganhar uma terra. E é o único homem na Bíblia que ganha uma terra. Nenhuma outra nação ganhou uma terra. Só quem vai ganhar uma terra são os descendentes de Abraão, dada por aquele que é o dono da terra. A gente vê também proteção e bênção. Então, te abençoarei. É uma bênção dada por Deus. E toda vez que Deus chega e fala, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, Ele está protegendo o seu povo. Porque está ficando claro o que acontecerá com aqueles que tratarem mal Israel. E, por intermédio de Abraão, haveria um efetivo e frutífero canal de bênção de Deus aos homens. E aí isso tudo vai remeter lá no final dos tempos ao próprio Messias, que será o efetivo e frutífero canal de bênção de Deus aos homens. Ele cumprirá com 100% essa parte da profecia. Capítulo 12, a gente tem Abraão saindo, então, de Canaã e seguindo até o Egito.
Lá chegando, ele vai confabular com a sua esposa e falar, olha, qualquer coisa, diga que você é minha irmã. E tá, ele desce assim, e lá ela é anunciada com a irmã dele, e Faraó pega ela para o seu harém. O Egito, então, é cometido por pragas. E aí Faraó chama Abrão, e Abrão se explica, olha, na realidade ela é minha irmã também, mas eu disse que ela não era minha esposa e era minha irmã, simplesmente porque eu tive medo. Então, eu resolvi dizer que ela era minha irmã. Faraó entende, manda Abrão embora com a sua esposa e leva tudo que é teu e sai daqui. A gente não quer ficar debaixo de praga. Toma sua mulher de volta. E aí Abrão volta então para a terra de Canaã. Lá chegando na altura lá de Betel, ele e Ló vão se dividir, até porque estava tendo uma contenda entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. Como a terra era grande, então Ló escolheu ir para as campinas verdejantes, perto de Sodoma e Gomorra. Abraão então vai ficar com todo o resto. E Deus vai chegar e falar, olha, ergue os olhos, olha desde onde está, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda esta terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Isso é o que Deus vai falar com Abrão. No capítulo 13, então, a gente acabou de narrar essa separação de Ló e Abraão e essa ratificação da aliança. Capítulo 14, então, a gente vai ter aquela terra envolvida em guerras, então 4 reis contra 5 reis. A gente tem os 4 reis do norte descendo todo o território ali de Canaã, e eles vão abordar Canaã pela sua extremidade mais ao sul, e vão subindo fazendo a limpa em todo o território, retornando para a sua casa. No meio do caminho vão passar por Sodoma e Gomorra e vão pegar Ló e todos os seus bens. Abrão fica sabendo. Abrão vai em resgate a Ló. E Abrão vai conseguir êxito, vai ter êxito, vai resgatar Ló, e logo depois ele vai ter encontro com Melquisedeque. Melquisedeque, rei de Salém. Trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E tudo lhe deu Abrão o dízimo. Coisas interessantes dessa passagem. Melquisedeque, no original, na realidade são 2 palavras, o Malek de Sedeque, e a gente coloca como se fosse um nome. E ali quer dizer rei justo, ou rei de justiça, ou reino de justiça. E Melek Shalem, rei da paz. E essa paz aí é o sentido de inteiro, o sentido de completo. Então se você tem uma coisa que ela está completa, ela está perfeita, ela está em paz. Não existe nada que falta a ela. Então quando o judeu chega e deseja a paz para o seu próximo, ele chega e deseja Shalom, que é parte do mesmo radical. Quando ele fala isso, ele fala, eu desejo que você esteja completo, eu desejo que você esteja pleno, eu desejo que Deus trabalhe na sua vida e que Ele faça frutificar na sua vida tudo aquilo que Ele espera que você venha fazer. Ou seja, que você seja tudo aquilo que Deus espera que você seja. Porque se você vier a ser o que Deus planejou para que você execute na sua vida, você terá paz, independente do ambiente que você esteja, independente do que esteja lhe cercando, independente de como esteja as coisas ao seu redor, você terá paz, porque você estará exatamente debaixo da vontade de Deus. Então, quando um judeu deseja Shalom para o outro, ele deseja isso, que você seja tudo aquilo que Deus planeja para a sua vida, porque se assim for, você terá paz. Capítulo 15. Então, nós temos então Abraão conversando com Deus, e Abraão vai chegar e falar, olha, eu não tenho descendente, e até agora o descendente da minha casa é o Damasceno Eliezer. E aí Deus fala com ele, não, você terá um descendente. Vai ratificar novamente a promessa e a aliança feita com Abraão. Capítulo 16, então, a gente vai ter Sarai, vai tentar ajudar Deus a resolver o problema. Já que Deus falou que Abraão ia ter um filho, Sarai fala, olha, eu vou te dar a minha serva Agar.
E aí você deita com ela e você vai ter um filho. E assim vai se cumprir as palavras que o seu Deus falou contigo. Esse é um grande problema, porque toda vez que a gente tenta dar uma ajudinha a Deus, nós complicamos as coisas. Aqui Sarai complicou as coisas. Lá na frente a igreja também vai complicar as coisas, porque nós vamos ter a última rebelião dos judeus lá em 70, a cidade vai ser destruída, depois em 135 de novo, os judeus serão espalhados por todo o Império Romano com a ordem de não retornar mais para a sua terra. A terra vai ser trocado o nome de Jerusalém para Palestina, terra dos filisteus, simplesmente para motivo de chacota aos judeus, por eles terem se rebelado contra o Império Romano. Então Palestina nunca existiu. Palestina foi o nome dado pelo Império Romano à terra de Israel como uma forma de desprezar o povo de Israel pelo levante que eles fizeram contra o Império Romano. Então toda aquela terra passou a se chamar Palestina, terra dos filisteus, porque estes eram os maiores inimigos dos judeus. Então, nada melhor do que expulsá-los daquela terra e dizer que aquela terra é daqueles que são seus maiores inimigos. Por isso que hoje a gente tem a terra da Palestina. E a igreja, vendo que Israel não existia mais e lendo o Antigo Testamento, verificou que Deus prometeu inúmeras bênçãos para Israel, mas algumas delas não tinham se cumprido ainda. E aí o que fazer? Não, vamos dar uma ajuda a Deus. Deus não pode ser mentiroso. A partir de agora, nós somos o Israel de Deus. E a igreja começou a se autodenominar Israel de Deus quando se falava a respeito de bênçãos, não quando se falava a respeito das maldições que Israel deveria receber caso ele não andasse em consonância com a palavra de Deus. Mas lá na frente a gente tem os judeus retornando à sua terra, sendo reconhecidos como nação em 1948. E ali vai se cumprir Isaías 66, versículo 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode, acaso, nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhes viessem as dores, deu à luz seus filhos. Aqui se cumpre essa passagem, porque é a única nação que nasce num dia só. Todas as outras demoram um processo longínquo de anos para que seja reconhecida como nação. Eles não. O segundo nascimento de Israel foi algo praticamente sobrenatural. Eles foram reconhecidos de um dia para o outro como nação. Então, criou-se um problema. Parte da igreja acredita que Israel é de Deus. Parte da igreja leu Isaías 66 e verificou que Deus nunca deixou de cumprir as suas promessas. Que Deus é fiel, e Deus é fiel também para cumprir as promessas que fez a Israel e há de cumprir. Até porque se ele não cumprir as promessas com Israel, quem disse que ele tem a obrigação de cumprir as promessas com a igreja? Nós só temos paz e segurança porque Deus é fiel com Israel e tudo aquilo que ele prometeu a Israel, ele cumpriu e ainda há de cumprir. Se ele fosse um Deus que ele descumprisse com a sua própria palavra, nós não teríamos fé num Deus assim. Nós só temos fé, confiança e tranquilidade na palavra de Deus porque nós sabemos que ele cumpre com a sua palavra. Então não precisamos da ajudinha. Agar deu, nasce Ismael e criou-se um problema. Capítulo 17, então, a gente vai ter Deus mudando o nome de Abrão para Abraão, estabelecendo a aliança da circuncisão, falando que todos aqueles da sua casa, agora no 8º dia, têm que ser circuncidados, e aquilo será um sinal visível da aliança entre Deus e os descendentes de Abraão, também com todos aqueles que foram comprados, com aqueles que foram escravos, que estarão vivendo junto dos descendentes de Abraão, também devem receber o sinal da circuncisão. Deus muda o nome de Sarai para Sara, e ali ele aproveita o momento para chegar e dizer, olha, o descendente da promessa, aquele com quem eu estabelecerei a minha aliança, é Isaque, e ele virá de Sara, não é Ismael. Mas, tendo visto o que você me pediu, farei de Ismael também uma grande nação, né? A gente vai ter Deus falando isso
nos capítulos em que ele vai tratando com Abraão, quem é o descendente da promessa. Capítulo 18, então, o Senhor e 2 anjos aparecem nos carvalhais de Manre. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se ache mercê em sua presença, rogo-te que não passes do teu servo. É interessante notar que Deus é reconhecido por Abraão. Ele chega e fala, Senhor meu. Ele não está adorando um homem, ele está identificando ali o próprio Deus vindo e falando com ele. E pede para não passar dele, que é um servo. E é interessante notar que logo em seguida a gente vê o resto do texto. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E a gente verifica que apenas 2 homens seguiram adiante, que um homem ficou. E o texto diz que Abraão permanece ainda na presença do Senhor. Então um desses homens era o próprio Deus. Aproximando-se a ele, disse, destruirás o justo com o ímpio? E aí a gente já conhece a intercessão de Abraão. Senhor, se tiver 50, 45, 40, 30, 20, Senhor, não se ires. Se mais uma vez eu tivesse, se por acaso tiver 10, eu farei por amor aos 10. Pensa um pouquinho. Qual é a intenção de Abraão com tudo isso? Ele sabe que Ló está na cidade. Ló, sua esposa, e a sua esposa tem mais 2 filhas. Aí nós já temos 4. Pode ser que suas filhas tenham se casado. Aí nós temos 6. Pode ser que tenham se casado com pessoas que não sejam irmãos, de famílias distintas. Então, talvez eles tenham pai e mãe. Aí a gente tem 10. Então, qual seria a intercessão de Abraão? Salvar aqueles que ele conhece, para que Ló não fosse destruído. Bem, os anjos no capítulo 19 eles vão chegar a Sodoma e vai dizer o texto que Ló está sentado na porta de entrada da cidade, ao entardecer. Então, ele identifica que esses homens não são homens normais. E ele fala, por favor, fiquem na minha casa, passem a noite. Não, vamos passar na praça. Não, por favor, passem na minha casa. E aí, a muito curto gosto, ele consegue levar os anjos para sua casa. Os homens da cidade descobrem e batem na porta de Ló. E falam, olha, mande esses 2 homens para fora porque nós queremos abusar deles. E Ló vai conversar, não faça isso, pelo amor de Deus, eles estão na minha casa. Eu coloco as minhas 2 filhas para fora. E vocês façam o que quiser com elas. Bem, o povo da cidade não fica feliz com a colocação de Ló e nem com Ló falando que eles não poderiam fazer aquilo. E eles se jogam contra a cidade. Os 2 homens puxam Ló para dentro, acometem todas aquelas pessoas que estão tentando invadir com cegueira e falam, olha Ló, por acaso você tem mais alguém na cidade? Ah, sim, as minhas filhas têm os noivos dela. Então, vai e avisa eles que eu vou destruir a cidade. Vamos destruir a cidade. Ló vai e avisa. Esses homens não entendem, acham que Ló está brincando. E Ló praticamente não queria sair da cidade. E os anjos são obrigados a puxar Ló para fora, à força. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. Então nessa, de fugir da cidade, Ló chega e fala, olha, eu posso ir para aquela cidade. Então os anjos falam, então faça assim, vá para aquela cidade, mas apresse-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Isso é muito interessante porque a gente tem outros 2 personagens bíblicos que acontecem coisas distintas. Por exemplo, Enoque, o texto vai dizer que ele era pregador da justiça nessa própria época. Quando a gente olha para Judas, você vê que ele anunciava a justiça e o juízo de Deus, que Deus viria com suas santas miríades para julgar, para exercer o seu reto juízo. Então, Enoque é um pregador da justiça. Ele anunciava a palavra de Deus. E o que acontece com Enoque?
Enoque é retirado do meio antes que viesse o mal, antes que viesse o dilúvio, antes que viesse o julgamento das águas. E olha só o que está escrito em Isaías 57:1. Perece o justo e não há quem se pressione com isso. E os homens piedosos são arrebatados, são retirados à força, sem que alguém considere nesse fato, pois o justo é levado antes que venha o mal. E é exatamente o que acontece com Enoque. Enoque, ele fica sabendo do plano de Deus, muito provavelmente sim, porque ele dá o nome de seu filho de Matusalém, quando morto enviará, e você vê que Matusalém morre no mesmo ano em que se inicia o dilúvio, e pela tradição judaica, ele morreu 7 dias antes que a água começasse a jorrar. E isso bate com a data em que Noé entra na arca. Noé entra na arca 7 dias antes que as fontes e os abismos fossem abertos. Em outras palavras, o arrebatamento de Enoque vai tipificar o arrebatamento da igreja. A igreja está pregando a palavra em um dado momento, e a igreja sabe que acontecerá a tribulação, e se anuncia que Deus vai voltar e julgar a terra, da mesma forma que Enoque anunciava no seu próprio tempo. A igreja vai ser retirada do meio, assim como Enoque foi retirado. Bem, Noé já não simboliza a igreja, Noé já vai simbolizar o Israel, que vai passar por todo o momento tribulacional, porque lá está dizendo, na profecia de Daniel, das 70 semanas, que essas 70 semanas são para a cidade santa e para o povo de Daniel. 70 semanas estão decretadas. Então é para Israel. Israel vai passar. Só que Israel vai ser resguardado, protegido, assim como Noé foi protegido do julgamento das águas. Israel será protegido do julgamento de Deus naquele período. Capítulo 19, concluindo, então, as suas filhas verificam que não sobrou homem nenhum na campina, e aí se deitam com seu pai, uma numa noite, outra em outra, e embebedam o pai para isso. E aí a gente vai ter os descendentes de Moabe e os descendentes de Amon. Capítulo 20, Abraão, Sara, Abimeleque, rei de Gerar. Então a gente vai ter Abraão fazendo aquilo que ele já tinha feito antes. Ele vai parar no local, vai falar para Sara: Sara, por favor, diga que você não é minha esposa, que é minha irmã. E aí vai falar para o rei de Gerar que ela é irmã dele. E o rei de Gerar vai pegar ela e colocar ela no seu harém também. Só que o rei de Gerar não tem relações com Sara e ele é cometido por um sonho. E Deus está falando que vai matá-lo, caso ele se deite com Sara. E aí o rei de Gerar: mas como vai fazer isso? Eu não fiz nada com essa mulher. E aquele próprio homem disse que aquela mulher era irmã dele. Deus fala para Gerar que aquela mulher não é irmã dele. E na realidade aquela mulher é esposa dele. Manda devolver. Gerar conversa com Abraão e fala: o que foi que você me fizeste? Por que me fizeste este mal? E aí Abraão fala: eu pensei que esses homens daqui não temessem a Deus e por isso disse tal coisa. Ele falou: não, a partir de agora escolhe o melhor local da minha terra e pode habitar nela. E fiquem à vontade com seus bens, tudo que você tem. Apenas não me faça mais esse mal. E pronto. Aí Abraão escolhe o local da terra e fica por ali. Abraão vai orar e Deus vai sarar Abimeleque e todas as suas mulheres que tinham ficado estéril, desde o momento que Abimeleque tinha tomado Sara por seu harém. Capítulo 21, Sara vai conceber Isaque. Abraão despede Agar e Ismael, porque Ismael vai caçoar de Isaque. E Abraão vai fazer aliança com Abimeleque, porque Abimeleque vai verificar que Deus abençoa Abraão e vai fazer aliança com ele. Capítulo 22, a gente vai ter a prova de Deus, Deus provando Abraão. E Deus vai falar com Abraão: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Então Deus está falando: você vai matá-lo. Oferecer em holocausto. Então disse a seus servos: espere aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. A única coisa que a gente tem certo aqui é que Abraão entendia exatamente o que Deus falou. Deus falou que era para levar seu filho e ali oferecer ele em holocausto. E aquilo que Abraão disse:
que ele tinha certeza que o rapaz voltaria com ele. É muito interessante essa passagem, porque Deus fala com Abraão que Isaac é o descendente da promessa. Quando Abraão tenta dar o jeitinho dele, fala, não pode fazer descendência com Ismael? Não preciso ter trabalho. Sara já é velha. Deus fala, não, eu estabelecerei minha descendência pelo descendente de Sara, e este se chamará Isaac. Dele farei uma grande nação. Então Deus sabia. Então Abraão sabia que Deus iria cumprir com a sua palavra. Mesmo que Abraão tivesse que retirar a vida do seu filho, Deus poderia restabelecê-la. Esse provavelmente deveria ser o pensamento de Abraão. Mesmo que meu filho venha a morrer, Deus há de ressuscitá-lo, porque para ele nada é impossível. Agora, poderia ser qualquer outra coisa? Poderia. Mas, pela conjectura do que está escrito e por tudo aquilo que Deus já havia falado com Abraão, é provável que Abraão tivesse uma fé inabalável, uma confiança em Deus que eu e você temos que buscar ter. Capítulo 23, Sara vai morrer. Capítulo 24, Abraão manda seu servo buscar esposa para Isaac, e Abraão vai mandar esse servo, e o servo vai lá e vai buscar a esposa. 25, Abraão vai desposar Quetura, ele já está idoso, mas ele vai ter filhos também com Quetura. E Abraão finalmente morre. Vai nascer também Esaú e Jacó, isso a gente vai ver no capítulo 24, e a gente vai ver que Rebeca vai consultar a Deus. E respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no seu ventre, 2 povos, nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Então Deus já tinha dito que o mais novo, ele iria ter uma bênção maior. O mais velho ia servir a ele. Por intermédio disso, Deus está dizendo, eu vou estabelecer a minha aliança com o mais novo. A única coisa que Rebeca não precisava fazer é aquilo que a gente brinca o tempo todo no Brasil, o jeitinho brasileiro. Então ela quis dar um jeitinho hebraico nas coisas. E não deu certo, porque ela criou confusão dentro da sua própria casa. Não precisava dar o jeitinho hebraico. Deus já tinha dito que ia fazer assim. Então, assim, mesmo que ela não tivesse agido, é muito provável que Deus ia executar aquilo que ele cumpriu, aquilo que ele determinou. Ela não precisaria mexer os dedos. Mas ela o fez. E mesmo assim, Deus continuou a estabelecer aquilo que ele já tinha dito. O mais velho servirá ao mais novo. Esaú vai vender o direito de primogenitura no capítulo 25. E assim a gente termina essa parte de Gênesis. A gente foi até o 25. Daqui, nos próximos slides, a gente vai completar. Então, do 26 em diante. Então, que você possa ter uma boa noite, um bom dia, que você fique na presença do Senhor, que você possa estar sendo abençoado por esse panorama, que ele é bem singelo, são porções das aulas que estão sendo ministradas na Escola Bíblica e por isso eu não posso passar de 1 hora. Então, a gente faz um panorama daquilo tudo que a gente está pegando, né? Então, fique com Deus, um grande abraço e que Deus te abençoe e te guarde. Shalom.